coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai, nesta noite, Senhor. Nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas, Pai, diante de Ti, Senhor. Pai, que Tu venha guardar cada um que está aqui presente, Pai. Que Tu venha guardar cada familiar aqui representado, Senhor. Pai, nós viemos aqui neste lugar, Pai, nesta noite para Te adorar, para Te glorificar, Senhor. Pai, nós somos gratos, Pai, por estar aqui nesta noite, Senhor. Nós estamos gratos, Pai, porque nós podemos estar aqui, Pai, Te louvando e Te adorando, Pai. Vai tomando cada vida, Pai, aqui presente em Tuas mãos. Pai, vai guardando cada vida, vai abençoando cada vida aqui presente, Deus. Meu Deus, meu Pai, que possamos entrar, Pai, num ambiente, Pai, de intimidade contigo. Pai, que possamos entrar numa atmosfera, Pai, de adoração aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, venha se fazer presente aqui neste lugar, em nossos corações, em nossas vidas, Pai. Vai lançando, Pai, todas as preocupações, Pai, por terra agora, Deus. Meu Deus, meu Pai, que possamos, Pai, colocar a nossa mente integralmente em Ti, Pai. Que possamos nos colocar integralmente em Ti, Pai, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos fortalece, Pai, a cada dia, Senhor. Vai tomando cada vida aqui, Senhor, em Tuas mãos. Vai abençoando, vai fortalecendo, Senhor. E vai tomando cada vida, Pai, em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meus irmãos, eu queria ler agora com vocês o Salmos 46. Amém.
Vou começar a ler, já está projetado, se os irmãos quiserem acompanhar. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é torre segura. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Nós passamos o ano passado um ano difícil, esse ano não tem sido diferente. E o mundo tem passado por momentos muito turbulentos. Mas a palavra de Deus nos assegura que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. E não é só o mundo que está passando por momentos difíceis. Às vezes nós individualmente, nós como família, como pessoas, como indivíduos também passamos as nossas dificuldades, nós também passamos as nossas lutas. E nós também como indivíduos também temos um Deus que é a nossa torre forte, que é a nossa segurança, que é a nossa confiança. O Senhor é a nossa fortaleza, é nele que nós temos força. Nossa força não está em nós mesmos, a nossa força não está na força dos nossos braços, não está nas pessoas, nossa força está em Deus. E isso é muito maravilhoso, porque às vezes é difícil crer em um Deus invisível, mas é esse Deus que nos sustenta e nos fortalece. E a palavra de Deus fala que Deus está no seu trono, em um lugar inabalável. O que ele quer dizer é que Deus não é abalado por nada. Deus não é abalado pelas pandemias, Deus não é abalado pelas guerras, Deus não é abalado pelas dificuldades, porque esta terra está toda sob o controle de Deus. Tudo sobre a terra está sob o controle de Deus, quanto mais as nossas vidas. E o que Deus quer dizer aqui, esses salmos quer dizer aqui, é que nós podemos confiar no nosso Deus, que Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, e é a Ele que nós servimos, e é a Ele que nós nos entregamos todos os dias, e desde o romper da manhã, Ele é o nosso auxílio. Quando nós acordamos, às vezes até mesmo desanimados, por um dia difícil, às vezes que vamos enfrentar, ou por uma noite difícil que nós tivemos, nós podemos ter a certeza que nós temos um Deus ao nosso lado, e que não é um Deus fraco, é um Deus forte, um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, e que tem o controle sobre as nossas vidas também. Então, meu irmão, a palavra que eu quero deixar para vocês nesta noite: confiem no Senhor, independente das dificuldades, independente das lutas, seja as lutas externas, seja as lutas que estão acontecendo no mundo, seja as dificuldades que o mundo tem passado. Confie no Senhor, Ele é o nosso sustento. Mas também, você como indivíduo, Deus te vê individualmente. Se você estiver passando por uma dificuldade, por uma luta, confie no Senhor, Ele é o seu sustento. Se você está aqui nesta noite, de pé ainda, é porque Deus te sustentou. Eu creio que muitas pessoas aqui, nós todos já passamos por grandes lutas, e mesmo assim nós estamos aqui. Que nós possamos lembrar de como o Senhor tem nos sustentado para enfrentar as lutas que ainda está por vir. E o nosso Deus vai nos sustentar em todas elas, né? Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona, Deus está conosco. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, vamos louvar o nome do Senhor. O Deus que mudou a nossa sorte, que mudou a nossa história, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé
Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Glória ao teu nome, Senhor, te adoramos. Aleluia, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Glória ao teu nome. E o nosso ser declara que a glória pertence a ti, Senhor, que o poder pertence a ti, que nada se compara à tua presença. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Nós queremos sentir a tua presença, nós queremos ver o teu mover em nosso meio. Aleluia, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-nos, Senhor, inunda nosso ser, nosso coração. Nós precisamos de ti, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
neste lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque tu vives em nosso meio, porque tu vives em nós, porque tu reinas, Senhor, sobre toda a terra, sobre os céus proclamam a tua glória. Tu és adorado, Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo giro dobrar prostramos diante de Ti, declaramos que só Tu és Senhor da nossa vida, só Tu és Senhor dessa igreja, só Tu és o Senhor de toda a terra, Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos para o nosso momento, dos nossos dias, nossas ofertas, mas antes eu gostaria de ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 17, 18, 19 e 20, que diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que eu acho interessante nesse texto é o motivo pelo qual Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Eu entendo através desse texto que Abraão reconhecia, através da profecia que Melquisedeque trouxe sobre a vida dele, Abraão reconhecia que Deus foi o provedor da vitória dele. Deus que trouxe a vitória de Abraão sobre aqueles reis, sobre aqueles povos, e vieram os despojos decorrentes daquela batalha. E Abraão resolveu dar o dízimo de tudo, porque ele reconhecia que aquela vitória não era dele, aquela vitória era do Senhor. E aquilo se aplica aos nossos dias, porque não só a nossa vida por inteira é do Senhor, mas as nossas finanças também por inteira é do Senhor. Mas Deus não nos exige que entreguemos tudo a Ele. Mas aqui Abraão, em um sinal de reconhecimento, entrega 10% do dízimo de tudo aquilo que ele havia recebido de Deus, como reconhecimento que Deus tinha dado aquilo a ele. Então, nesse momento, você está tendo a oportunidade de reconhecer que Deus é o provedor da sua vida e que Ele que provém a sua vida, que Ele é dono de tudo nas suas vidas. Então, meus irmãos, vocês estão com a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas agora aos diáconos e ao pastor. Em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Glória ao teu nome. Fique por
dentro das nossas programações. Terças teológicas às 20 horas online. Quarta, tarde da bênção às 15 horas. Quinta, culto da vitória às 20 horas. Domingo, escola bíblica dominical às 9h30 da manhã. Aos domingos teremos 2 cultos de celebração. O primeiro das 17 às 18h30 e o segundo das 19 às 20h30. Venha celebrar conosco! Temos uma novidade. A Escola Bíblica das Crianças passará a ser realizada no horário do primeiro culto, às 17 horas. Todas as professoras estarão esperando seu filho com muita alegria para a realização da nossa escola bíblica para todas as crianças acima de 3 anos de idade. Esperamos vocês com muita alegria e carinho. Senhor, para todos os irmãos. Esse final de semana nós temos um desafio maravilhoso. Nesse final de semana nós não teremos os 2 cultos, teremos apenas um culto por conta da programação especial da Conferência Florescer. Então o culto de domingo acontecerá o da noite somente às 19 horas. Então na sexta-feira nós teremos a programação começando às 20 horas. Quem estará trazendo a palavra é a missionária Edmeia. No sábado, às 19 horas, com a pastora Sheila Marocolo. No domingo de manhã, às 9h30, com a doutora Lígia. E no domingo à noite, às 19 horas, novamente com a missionária Edmeia. Que os irmãos possam estar vindo, possam estar conosco. Ontem nós tiramos 1 hora de oração. E foi céu na terra. Jesus, eu cheguei em casa tremendo. Foi difícil parar de orar e chorar, porque foi um mover de Deus sobrenatural. Domingo, semana passada, sexta-feira passada, nós estávamos ali em Águas Claras, fazendo uma vigília. E não foi aquela mini vigília só de 3 horas, foi uma vigília daquela das antigas, de 10 horas até as 6 horas da manhã. E nós ficamos ali, oramos, e o Senhor manifestou a glória dele. E foi um tempo abençoador, que nós ouvimos a palavra de Deus e falamos muito com o Senhor. E eu vou te falar, eu saí de lá ainda tendo muita coisa para falar. Mas foi um tempo de renovação. E o pastor Osdílio, junto com toda a liderança da igreja, tem colocado isso no coração, de nós nos levantarmos em oração, em jejum, em consagração, porque nós sabemos que é só dessa forma que a igreja vai conseguir ficar de pé em meio a tantas situações difíceis. Nós precisamos realmente buscar de Deus um despertamento espiritual, porque a partir daí o Senhor vai fazer grandes coisas. Todas as coisas que tem para fazer, a cura, a desemprego, marginalidade, todas essas coisas vão ser resolvidas por meio de uma igreja que se posiciona em oração e jejum. Nós estamos muito felizes de estar vivendo esse tempo da igreja e que nós cremos que chegou para ficar um tempo de oração, de compromisso espiritual, de prioridades com as coisas espirituais. Nós cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas e nós estamos nos colocando na brecha. Queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes e falar que é muito bom ter aqueles irmãos que estão há quase 1 ano longe da igreja, mas que voltaram aqui, né? O Tuta, mas a Lidiane, toda a família, estamos muito felizes de ter vocês de volta. Depois de uma longa temporada em Capitólio, eu falei, pronto, esse povo vai mudar para lá, está deixando a gente, mas não está querendo dar o susto, para não matar a gente do coração. E estão aqui nessa noite e a gente está muito feliz de vocês voltarem. E a gente espera que seja para ficar. Acabou a ponte aérea, né? Por favor, viu? Vem com desculpas mais não. Chegou para ficar. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.
Nós estamos nesse mês trabalhando com um tema, falando sobre o Espírito Santo de Deus. E que maravilha a gente poder conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, poder mergulhar mais nessa imensidão que é o Espírito Santo de Deus. Antes do existir, o Espírito Santo já estava lá. Ninguém o criou, ele é. Assim como Deus se apresentou a Moisés como eu sou, assim também é o Espírito da verdade e o Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas em Gênesis 1 e agia com poder criativo que traz a ordem ao caos. Gênesis 1, 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus é como uma pessoa ao qual nós nos relacionamos. Davi o apresentou como aquele que tem face, e a qual ninguém se pode esconder. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. O poder do Espírito Santo de Deus se manifestou em várias pessoas do Antigo Testamento. Encheu Sansão de poder, capacitou Gideão e o exército de 300 homens para vencer uma guerra. Foi o Espírito Santo que transportava Elias por meio do seu poder. Foi o Espírito Santo que encheu Bezalel de habilidades, inteligência, conhecimento em todo artifício. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava pontualmente para determinados propósitos em situações ou na vida das pessoas. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo age desde a concepção de Jesus, quando a sombra dele passou por Maria, até o advento de Cristo, ele está ali o tempo todo. Uma nova dispensação se inicia com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ali em Atos 2. O Espírito passa a agir no meio do seu povo e em seu povo. Durante o Êxodo, uma parte do Espírito que estava sobre Moisés é colocado sobre os 70 anciãos. A palavra de Deus diz em Números 1, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Essa manifestação ali, daquela manifestação do Espírito Santo naquele momento, foi tão incrível que o grande legislador Moisés desejou que todo o povo recebesse do Espírito. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que são de Deus. Agora, todos os que são de Deus receberam do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. O livro de Atos traz repetidamente a frase, cheios do Espírito Santo. Pedro foi cheio do Espírito diante do Sinédrio. João e Pedro foram soltos e voltaram para o meio dos irmãos, e o Espírito encheu todos. Os 7 diáconos de Atos 6 eram cheios do Espírito. Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Antes do derramar do Espírito de Deus no Pentecoste, as pessoas eram capacitadas, assim como Gideão foi capacitado, assim como Sansão foi capacitado. Antes do derramar do Espírito Santo de Deus no Pentecoste, o Espírito Santo estava sobre. Mas agora, o Espírito Santo enche de si os que o recebem. Agora nós não somos somente capacitados. Agora nós não só sentimos um toque do Espírito Santo. Não somente o Espírito Santo está sobre nós, mas agora o Espírito Santo fez morada em nós. Aleluia! Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus.
Aquilo que um dia só acontecia em algumas manifestações pontuais para alguns destinos, para alguns propósitos, agora foi derramado de forma abundante sobre todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como o único e perfeito Salvador. Hoje todos nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é mediante essa máxima que quero desafiar-nos a viver a plenitude do sermos cheios do Espírito Santo. Não se conter em viver apenas em conta-gotas de experiências com Ele. Quando eu estava ali naquela vigília, eu falava: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, tudo. Eu lembro que alguns anos atrás eu falava: Senhor, eu não quero ver essas coisas que passam no mundo espiritual, essas bizarrices, né, aos nossos olhos que acontecem no mundo espiritual. Eu lembro do pastor Odílio contando que uma certa vez ele estava ali no parque da cidade, dirigindo, e de repente ele viu um demônio pulando de carro em carro. Eu falei, minha criatividade já criou um cenário monstruoso. E eu falei: Deus, me livra desse tipo de visão, eu não quero ver esse tipo de coisa. Mas desse tempo, de alguns tempos para cá, eu tenho pedido para o Senhor: eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar nesse ambiente do sobrenatural. Eu quero entrar nessa atmosfera espiritual e experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver somente nas conta-gotas do Espírito Santo, provando as gotinhas. Não, eu quero mergulhar nessa imensidão do ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Atos 3, 6-16 diz: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurou pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. E eu fico percebendo essa ação poderosa do ser cheio do Espírito Santo quando eu olho a vida de Pedro. Pedro, ele caminhou com Jesus, ele foi aquele que teve a ousadia de dizer a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Quando todos estavam ali cogitando que Jesus era apenas um profeta, Pedro teve a revelação de falar: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro andou com Jesus lado a lado, ele participou do melhor seminário, da melhor escola de teologia. Ele foi abastecido todas as manhãs pelas palavras de sabedoria que saíam da boca de Jesus. Mas só foi quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus que ele viveu uma vida de ousadia, que ele viveu uma vida sobrenatural. E isso é incrível, é o ciclo completo. A gente vê no Antigo Testamento a ação do Deus Todo-Poderoso, aquele que abre e fecha o mar vermelho, aquele que faz vir pragas e cessar pragas, aquele que faz cair fogo do céu, aquele que faz cessar a chuva e manda a chuva, aquele que cobre a terra com as águas. A gente vê a manifestação poderosa de Deus em Gênesis, na criação do mundo. Aí a gente vê Jesus, o menino que veio no ventre de uma virgem, e vê todos os ensinamentos de Jesus. E quando a gente olha a vida de Jesus, os olhos da gente brilham, porque a gente almeja ser como aquele Jesus. Mas é com o derramar do Espírito Santo de Deus que nós somos cheios, que nós somos capacitados
necessitados, a fazer como Pedro falou: olha, eu não tenho nada. Viu aquele homem mendigando na porta do templo e falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus, aleluia. É esse cheio do Espírito Santo de Deus que eu tenho buscado e estou aqui a desafiar a igreja a viver. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? O que Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Eu acho incrível essa fala de Pedro, porque Pedro estava falando: por que vocês estão espantados? Por que vocês estão admirados? Por que vocês estão assombrados? Eu só estou continuando a fazer aquilo que Jesus fez. E não é em meu nome que esse milagre foi realizado, mas no nome de Jesus, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí começa a maior ação de Pedro nesse momento. Não foi levantar aquele paralítico, mas foi anunciar um Jesus ressurreto. Aquela palavra de milagre, se todos aqueles que estavam lá tivessem recebido, tivesse pego para si, seria um milagre maior do que daquele paralítico que levantou e andou. É incrível. É incrível, eu queria viver nessa dimensão espiritual. Eu queria viver nessa dimensão espiritual de ver um paralítico levantar e andar e falar: tá, mas isso aí Jesus faz mesmo. Eu não vou ficar espantado, porque quem faz é Jesus. E esse Jesus é todo poderoso. Eu quero viver isso de Deus. Eu quero viver nessa dimensão sobrenatural. Aleluia! O desafio que eu deixo para nós é de vivermos a plenitude, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é de você não precisar de ninguém impor a mão sobre a sua cabeça, mas de você levantar as suas mãos santas e purificadas e ministrar, e demônios serem expulsos e doentes serem curados. O Senhor tem isso para nós. Nós que somos a habitação do Espírito Santo de Deus, temos a possibilidade de viver esse ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mergulhar no profundo, mergulhar, viver na atmosfera do sobrenatural. Uau! Esses dias a gente estava aqui e eu estava pregando. E preguei, fui passar a palavra para o pastor Odílio fez assim para eu continuar. E eu fiz a oração no altar e fiz a bênção apostólica. Na hora que eu despedi os irmãos, o pastor Odílio pega o microfone e fala: irmãos, vamos colocar de pé e encerrar o culto. E eu achei aquilo o máximo. Depois eu fui ver as gravações, o pastor Odílio estava numa outra atmosfera. Ele estava ali recebendo de Deus uma visão que iria entregar ali para o irmão Francisco. E ele nem estava aqui, ele estava ali em outra atmosfera, nem ouviu o que eu falei. E no final ele deu uma outra bênção apostólica para reforçar. Aquele dia o povo foi embora para casa abençoado 2 vezes. Sabe,
É esse ser cheio do Espírito Santo que eu tenho almejado e buscado a Deus, de todo o meu coração. Às vezes a gente gasta tanto tempo pedindo as coisas que as mãos do Senhor podem nos dar, mas a gente perde aquilo que Ele já nos deu. Perde de usufruir aquilo que já foi derramado sobre as nossas vidas. A gente fica deslumbrado com as coisas que acontecem na vida de outros e perde aquilo que o Senhor já derramou sobre nós, que é o Espírito Santo, que é a comunhão, que é esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, de entendermos que Ele é uma pessoa a qual nós nos relacionamos. Você pode perguntar coisas para Ele, que Ele vai te responder. Você pode falar com Ele, que Ele vai dialogar com você. E às vezes a gente vive a vida cristã todinha sem viver esse relacionamento, esse diálogo com o Espírito Santo. E fica deslumbrado com as experiências que acontecem na vida de outros. Mas eu quero viver aquilo que eu posso viver com Deus. Eu não quero viver baseado nas experiências de outros, mas eu quero aquilo que Deus tem para mim. Tudinho. Eu não quero que nada fique de fora da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero viver na plenitude desse ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um outro desafio que eu quero deixar para nós é abandonar o espírito de covardia e assumir o espírito de ousadia. Aleluia. Abandonar os medos que nos travam, as fortalezas que nós criamos em redor da nossa mente e da nossa vida, que foram construídas por tijolos de medos, de traumas, de circunstâncias. E aí a gente vai levantando paredes e mais paredes, paredes e mais paredes, paredes e mais paredes. Mas que nessa noite você possa dar um brado. Que você possa falar, eu quero derrubar todas essas fortalezas, porque eu quero viver na plenitude desse espírito de ousadia. Eu lembro quando eu era criança para adolescente, e eu estava ali... Bruno, traz uma garrafinha de água. Eu estava ali em casa e de repente um vizinho bate e eu estava sozinha. Com meu irmão que estava afastado do Senhor. E aí a vizinha bate lá, Silvia, o Fábio está endemoniado de novo, o menino está lá, está querendo arrebentar a casa. E eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, não tem tu, vai tu mesmo. E naquela ousadia do Espírito Santo de Deus, porque eu vivi uma época que a gente vivia em vigílias, buscando ao Senhor, e a gente via coisas incríveis. Eu já vi coisas incríveis, e foi bem nessa época da minha vida que eu vivi experiências sobrenaturais, que a igreja estava imersa nessa vida de oração, de jejum, de busca, de santificação. E eu vi coisas incríveis que se eu contar para os irmãos aqui, os irmãos vão se espantar. E eu fui lá, peguei toda a minha força no Espírito Santo de Deus e eu vou lá. Em nome de Jesus vou expulsar esse demônio. E eu lembro que quando eu coloquei o pé dentro do lote da casa, o menino começou a gritar, tira ela daqui, senão um homem mau vai chegar. E ele falava com voz de criança. Tira ela daqui, senão um homem mau vai chegar. Tira ela daqui, senão um homem mau vai chegar. E conforme eu fui entrando dentro daquela casa, aquela voz foi se transformando e transformou numa voz assim horrorosa, horrível de se ouvir. E ali eu fui com toda a ousadia no nome do Senhor, me assegurando naquele ser cheio do Espírito Santo de Deus. E levantei as minhas mãos e expulsei aquele demônio em nome de Jesus. E aquele demônio foi embora, saiu daquela vida, aquele menino foi liberto. Eu era apenas uma pré-adolescente. E às vezes a gente deixa vozes como essas nos acorrentar.
Às vezes nós deixamos o nosso medo, as nossas limitações, isso só acontece quando nós olhamos para nós mesmos. Porque em nós mesmos não existe nada de bom. Em nós mesmos não existe nada de bom. Mas nós precisamos entender que agora não vive mais eu, mas é o Senhor que habita em mim. Então o que sai daqui são atitudes movidas pelo Espírito Santo de Deus, que me enche, que me move, que me capacita, que me dá ousadia para avançar e faz vencer os medos que antes me acorrentavam. Abre comigo em Atos 4. Vamos ler juntos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Uau! Isso é para que nós possamos perceber que a ação não está em nós, mas está no Espírito Santo de Deus. Aqueles que tinham ouvido, pelo simples fato de ouvir aquela mensagem de salvação, a mensagem sobre o Cristo ressurreto, foi o suficiente para que o povo continuasse a crer e se entregando a Jesus. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Fala comigo. Cheio do Espírito Santo. Disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro tinha sido preso exatamente por proclamar Jesus. E quando ele é colocado diante do sinédrio, qual é a atitude de Pedro? Se calar? Fugir? Se amedrontar? Não, Pedro mais uma vez ergue a sua voz e continua com espírito de ousadia a proclamar um Cristo ressurreto, aleluia! É esse tipo de atitude que nós precisamos ter. É essa mente que nós precisamos permitir que o Senhor construa em nós. Deus nos deu a chance de sermos cheios do Espírito Santo. De vivermos uma vida de imersão nesse Espírito Santo. Às vezes nós pagamos caro, 6, 7 mil para
ter um final de semana de imersão com alguns coaches. Mas existe uma imersão que ela é muito mais poderosa, que ela entra onde os médicos não podem entrar, que ela entra onde psicólogo não pode entrar, que ela entra onde ninguém pode entrar. Essa imersão do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele está aí em você. Ele está aí dentro de você. Você é essa morada favorita do Espírito Santo de Deus. Ele escolheu descer e ser derramado abundantemente sobre nós, para que nós tenhamos esse espírito de ousadia, para que nós possamos levantar a nossa voz, para que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Não permita que nada e ninguém cale a sua voz. Não permita que nada e ninguém silencie o som, a voz do Espírito Santo dentro de você. Nem os traumas, nem os medos, nem a história, nem as decepções, nem a enfermidade, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem potestades. Meu desafio para mim e para você nessa noite é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que possamos viver nessa atmosfera do sobrenatural, assim como Pedro viveu. Que vivamos na atmosfera do sobrenatural como Paulo viveu. Que mesmo apedrejado, possamos olhar para o céu e ver os céus abertos como Estevão viu. Naquele momento, as pedras não estavam lhe acertando, porque ele estava conectado com algo muito maior do que pedradas. Que não possamos dar relevância àquilo que é insignificante. Que não possamos potencializar aquilo que é insignificante. Mas que possamos viver nessa imersão dos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que você possa viver esse sobrenatural. Que você não possa depender da oração de ninguém para que você possa romper o nível do sobrenatural. Que as curas que você precisa, você possa recorrer a esse Espírito que está dentro de você, que habita em você. Que é uma pessoa e que se importa com cada lágrima que escolhe dos teus olhos. É aquele que entende de forma completa os seus sentimentos. Sabe quando você para conversar com alguém, você tenta explicar o que está dentro do seu coração e as palavras lhe faltam? Mesmo desenhando, você não consegue descrever aquilo que está dentro de você? Pois é, o Espírito Santo de Deus compreende. Ele sente, ele se importa e ele age em seu favor. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E vamos orar ao Senhor. O que você veio buscar do Senhor nessa noite? O que te moveu a este lugar? Além de adorar o Senhor. O que te trouxe aqui nessa noite? Qual é a dor que te impulsionou até este lugar? Qual a circunstância que te fez caminhar até essa casa de oração? Coloque tudo isso diante desse Espírito Santo, que contempla o seu coração. Desse Espírito Santo que quer te encher a ponto de te ver transbordar. A ponto de te ver transbordar. Saiba que existe alguém que se interessa pela sua dor.
Saiba que existe alguém que está te abraçando nesse momento, está te envolvendo em braços de amor. Saiba que existe alguém aqui nesse lugar que está contemplando o teu coração, está liberando uma palavra de vitória, de vida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Saiba que nós servimos um Deus que é todo poderoso e que não conhece a derrota, que não sabe qual é o sabor da derrota, porque Ele é o todo poderoso. A terra é o descanso dos seus pés, e o seu trono está no alto dos céus. É esse Deus que luta as nossas guerras, é esse Deus que vence as nossas batalhas. Não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que nós temos, mas tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Se você é um adorador, se você é alguém que se derrama diante da presença do Senhor, Ele está ali para vencer as tuas guerras. Espírito Santo de Deus, passeia sobre este lugar, vai contemplando os corações, vai respondendo o clamor daquele que está emudecido, Senhor, porque não sabe mais o que falar, porque as palavras faltam, Senhor, porque o nó da dor está, Senhor amado, calando a sua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Entra nesses corações daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, cada mãe desesperada, cada pai, Senhor amado, envergonhado, cada filho, ó Deus querido, desanimado, depressivo, entregue ao medo, à solidão e à derrota. Vai visitando, Senhor, os teus filhos nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, toca no coração daqueles que entraram aqui desesperados, ó Pai. Existem tantas dores, existem tantas marcas, existem tantas fortalezas, tantas muralhas erguidas, mas que o espírito de ousadia nessa noite possa soprar e derrubar todas as barreiras que nos impedem de viver uma vida de ousadia, Senhor. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, traz de volta aqueles que se afastaram do teu caminho, aqueles que abandonaram a fé. Dá mais uma chance, Senhor. Ah, Pai, ó Deus, vai entrando nesses corações, nessas vidas. O Senhor é o Deus que não conhece o impossível, porque basta uma palavra sua, somente uma palavra de ordem, que aquilo que não é se torna ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, como médico dos médicos, possa estar tocando nos enfermos, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando daqueles que estão vivendo um momento de enfermidade, desesperado, Senhor, no leito de enfermidade. Vai visitando e vai levantando, assim como o Senhor levantou aquele paralítico, ó Deus. Que o Senhor possa levantar esses que estão doentes. Cura, Senhor, aqueles que estão numa situação de câncer. Cura, Senhor, aqueles que estão desenganados pelos médicos, ó Pai, aleluia. Cura, Senhor, as enfermidades da alma também nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Vitória sobre as nossas vidas, vitória sobre cada vida, vitória sobre cada família, vitória sobre cada casamento, vitória, Senhor, sobre cada um que está aqui, que está nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vitória que Ele decretou sobre a sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. Palmas de ousadia, de um povo ousado e cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Deus está aqui, irmãos. Ele falou com Francisco, sim, no dia 30 de janeiro. E sobre essa palavra para o Francisco, já tem um retorno. E ele vai estar falando aqui na próxima quinta-feira. Quem está me entendendo aqui? Próxima quinta-feira ele vai estar falando aqui já. Filha, você de azul. Deus fala contigo nesta noite. Ele diz: consolo-te nesta noite. Dou-te bom ânimo. Quando o Senhor fala em bom ânimo, você se levanta. Quando o Senhor fala bom ânimo, você caminha. Quando o Senhor fala bom ânimo, você avança. Quando o Senhor fala, você fala, agora a vitória está garantida. Ele diz para você, a sua vitória está garantida. Você vai romper essa parede que está na sua frente. Você fala assim, eu não estou vendo nenhuma solução. O Senhor fala, você vai enxergar, porque eu vou fazer, eu vou quebrar e você vai avançar. E quando você chegar no lugar, seus pés não estarão mais feridos, a sua alma estará restaurada e abençoada, e o Senhor vai te entregar outra bênção, mulher, diz o Senhor para ti nesta noite. Oh Deus poderoso, Deus ele é grande, Ele toca, Ele te abençoa, porque é um momento aflitivo muito difícil na sua vida. Você perdeu as forças, você perdeu o ânimo e a vontade, mas o Senhor está concedendo para você nesta noite. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Deus é Deus, não é? Aleluia. Aleluia. Quem está com um momento de aflição muito complicado e complexo, levante sua mão e gostaria de receber uma oração. Só levante sua mão. Pode me Suélia, essa menina é sua amiga? Hein? Sua sobrinha? Deus está falando que está movendo das águas. E quando Ele move, uma porta se abre. Deus fala, sou eu quem abre porta. Sou eu quem abençoa. Essa vai ser a sua primeira vitória. A segunda chegará nas suas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Só glorifique e bendiga o nome do Senhor que está aqui nesta noite. O Senhor está aqui, irmãos. Pode glorificar e bendizer o nome do Senhor. Pode já agradecer por sua vitória. Vamos orar. Você que está em casa, talvez esteja também angustiado e até mesmo desesperado, diante de situações inusitadas, aflitivas. Às vezes nos desesperamos sim, ficamos tristes sim, ficamos, mas receba nesta noite o consolo da parte de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Senhor está aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui estão os irmãos levantando as suas mãos, Senhor, manifestando, ó Pai, a confiança em Ti, o desejo de receber uma vitória do alto, que vem do Senhor Todo-Poderoso. Aqui quem decreta a vitória é o Senhor. Aqui o poder é do Senhor, a soberania é do Senhor, quem age é o Senhor, quem opera é o Senhor. Ele está trabalhando em prol da sua igreja, dos seus filhos.
Aqui há as necessidades as mais diversas, Senhor, que só Tu conheces o coração, as necessidades de cada irmão e irmã, que estão aqui, esses irmãos, e que estão nos seus lares, Senhor. Mas agora eu estou entregando, Senhor, todas as aflições, todas as angústias, todas as tribulações, todas as enfermidades, todos os dissabores, todas as decepções de todos que se manifestaram aqui e se manifestaram na sua casa. Sonhos, problemas e o pedido de restauração, o pedido de abertura de portas, o pedido de cura, o pedido de restauração familiar, o pedido de honra, o pedido, Senhor amado, de justiça. Há uma irmã aqui clamando por justiça, ela foi injustiçada, Senhor amado, e Tu falas com ela: filha, sou eu o teu juiz, e vou te honrar, e vou fazer justiça ali onde Tu trabalhas, diz o Senhor dos Exércitos. Vai abençoando, vai operando, meu Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos e confiamos em Ti, porque a Tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, Senhor amado, diz a Tua palavra: e tudo Deus fará, e tudo o Senhor fará. Quem fará é o Senhor, quem vai fazer é o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada: agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Age, opera nessas causas, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, obrigado, irmãos. Vamos estar agora só impetrando a bênção apostólica. Ok? Amém. Amém. Amém, igreja. Você está sendo daqui nesta noite abençoado? Sim. Deus falou com toda a igreja por meio da sua palavra. O Espírito Santo está aqui contemplando cada um. É o Consolador que está ao seu lado agora. Paráclito. Você não está sozinho, não, nessa peleja, nessa luta. O Senhor é contigo. Amém? Vai voltar para casa abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém, irmãos. Sejam abençoados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus.